Tinho, Josi. Olá, boa noite, pessoal, tudo bom? Uma noite muito prazerosa, muito alegre estar com esse casal maravilhoso, casal incrível, que a Doterra nos trouxe para nosso convívio, né? Isso só foi possível porque estamos na família Doterra. E essa noite é uma noite muito especial para falarmos da saúde do homem, a saúde que é muito importante, a saúde que, por muitas das vezes, é negligenciada, né? E muitas das vezes desapercebida, não percebida ali as suas questões físicas, emocionais, na correria do dia a dia, às vezes também nem os autocuidados, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa importância dessa percepção do olhar masculino com o uso dos óleos essenciais. E quando eu pensei nesse tema, eu pensei no casal Doterra, né? Não poderia ser outro casal. Eu já falei para ela, antes mesmo da gente trocar telefone, eu já curtia, seguia. E é tanto que eu achei que o Mário fosse chefe, né? Por causa do porte ali, né? Quase um Masterchef. E eu falei assim, Ana, quando a gente já começou a se falar, eu falei, Ana, ele é chefe? Aí a Ana, não, é que a gente gosta de brincar assim. Eu falei, gente, que casal incrível, que casal que topa tudo, né? Muito parceiros ali, parceiros do negócio, parceiro das brincadeiras. Você vê que tudo é muito leve. E isso, com certeza, é da personalidade deles, mas os óleos essenciais devem ter dado assim aquela pitadinha para deixar tudo ainda mais colorido, tudo ainda mais alegre. Eu estou muito feliz com a presença de todos vocês hoje aqui. Quem puder, compartilha no telefone, chama, porque mesmo que não consiga chamar o homem da casa para assistir, a esposa, sabe? A mãe para vir ver e começar a ter esse olhar para o cuidado do marido, para o olhar do autocuidado do adolescente, do jovem menino em casa, para que a gente também possa ampliar o nosso uso dos óleos essenciais para esse público também em casa. Às vezes a gente fica muito ali nos filhos e tal, né? E ali do lado, a gente podendo fazer, né? uma sinergia, algo para melhorar a estima, para melhorar a disposição, para melhorar a vida do casal. Então, quando são adolescentes, para melhorar os estudos, melhorar, né, às vezes, a pele, por causa das questões hormonais. Então, isso tudo a gente vai falar hoje, dessa infinidade de benefícios que os óleos essenciais podem nos fornecer. Então, aproveita para chamar todo mundo, para vir aqui para a sala, prestigiar esse casal incrível. Eu estou falando da Ana e do Mário Alan. Entendedores entenderão. Boa noite, Ana. Bom, Marolan, quer que eu vire já? Comece a virar? Pode. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Mário Alan Mafra. O meu nome profissional é Mafra, né? Eu sou mais conhecido no mundo profissional como Mafra e no meio familiar como Mário Alan, mas muita gente se confunde. Eu já fui chamado de Manelão, já fui chamado de Mariolão, mas é Mário Alan o nome. Meu pai botou o nome de todos os 6 filhos dobrado, né? E ele fazia questão de marcar muito que o nome era Mário Alan. Mas se vocês me chamem do jeito que vocês me acharem melhor, que eu certamente vou atender vocês em qualquer ajuda ou necessidade que vocês precisem. Eu e a Ana Luísa estamos casados desde 92, eu sempre me engano. Eu sei quando a gente começou a namorar, foi 13 de dezembro de 83. O casamento acho que foi em 92, janeiro de 92. Então já temos aí alguns anos de projeto conjugal comum, né? uma empreitada aí que já nos rendeu aí muitas alegrias, também muitos percalços, mas estamos juntos aí, criando aí o nosso projeto familiar. Por falar em família, eu tenho um histórico familiar
bastante complicado, né? Nós somos lá em casa 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres. Eu sou o quinto de uma família de 6. Eu costumo brincar que eu sou aquele que fica esquecido, né, quando a família vai viajar, porque o primeiro todo mundo lembra, o último todo mundo lembra, mas o quinto fica meio perdido ali no meio do caminho. E eu tenho um histórico familiar de hipertensão e de acidente vascular cerebral. Eu perdi meu pai quando eu tinha 26 anos, eu estou com 58 anos agora, então já são 32 anos que ele nos deixou. E mais recentemente, agora no dia 30 de agosto, eu perdi o meu irmão mais velho, 15 anos mais velho que eu. Ambos tiveram problemas de acidente vascular cerebral e nós temos um histórico de hipertensão na família que a gente controla, obviamente, com visita ao médico e medicamentos, mas todo esse trabalho, essa terapia de apoio, né, e hábitos saudáveis melhoram muito, no meu caso, a lida com esse problema. E ao ver os resultados aqui em casa, né, na família, principalmente a partir da quarentena, né, que eu fiquei mais em casa, porque a minha atividade profissional me demandava muitas horas fora de casa, eu fui, aos poucos, começando a experimentar aquilo que a Ana Luísa ia me indicando, né? Ela tem se dedicado já a alguns tempos aí ao estudo da aromaterapia, né, de uma forma muito intensa e muito proveitosa, e ela começou a me orientar no caminho de algumas possibilidades de mudar essas tendências familiares, né? Imaginem vocês quem perdeu um pai e um irmão com problemas de hipertensão e de vasocircularização, principalmente no cérebro, fica muito preocupado, né? Então, eu comecei a perceber essas possibilidades de mudar essas tendências dessas genéticas familiares e fomos procurando os óleos que mais se adequassem aqui, no meu caso, às minhas necessidades. E a partir de hoje, quer dizer, já de algum tempo, eu diria que do meio da quarentena para cá, a partir de junho, principalmente, eles começaram a fazer parte da minha rotina diária. Eu devo confessar a vocês, eu já fiz tratamento de homeopatia, faço de vez em quando, mas eu não sou muito disciplinado para tomar esses cuidados assim de hora em hora, cada minuto. Então eu falei, olha, Ana Luísa, você tem que fazer um pacote aí que eu saiba que seja assim, olha, quando acorda, na hora do almoço ou na hora de dormir. Fora disso, esquece, porque eu não vou me lembrar, vou fazer outras coisas e não vou conseguir. Então, ela montou uma rotina que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual é, que é ao acordar e no almoço. E eu já tenho sentido nesses, de junho para cá, são 5 meses, né? Eu já tenho sentido uma melhora. Não é uma coisa assim explosiva, assim, mas dia a dia a gente vai percebendo que o nosso corpo vai dando respostas diferentes ao que dava antes da gente usar. Eu vou suspender um pouquinho o meu comentário sobre a questão do produto, só para falar um pouquinho do negócio, né, da Terra, que depois, quem quiser, pode conversar com a Ana Luísa, ou com a Jutsi, ou com qualquer outro aí que te indicou para esse projeto aí da Terra. Mas eu sempre fui muito cético com a questão do modelo de negócio conhecido como marketing multinível, né, que ele já é antigo, ele não é uma coisa recente, existem várias empresas no mundo nessa modalidade de negócio, mas eu sempre tive um pé atrás pelo risco de vinculação desse modelo a modelos de pirâmides financeiras. E quando a Ana Luísa iniciou os contatos com a doTERRA, eu confesso que eu fiquei bastante preocupado e fui fazer uma pesquisa, né, do que era o marketing multinível, como é que ele era estruturado, quais eram as empresas reconhecidas, né, de marketing multinível. Existe até uma associação internacional de marketing multinível. E uma coisa, assim, não vou entrar aqui em muitos detalhes da diferença de marketing multinível para pirâmide financeira, mas se eu pudesse caracterizar uma diferença, é que
pirâmide financeira normalmente não tem um produto com características próprias e desejáveis agregada ao modelo. A pirâmide financeira ela tende a vender um sonho, né? Uma coisa assim que todo mundo quer alcançar num prazo muito curto, com retorno financeiro acima do normal. Não é o caso definitivamente da doTERRA. Existe um produto, quer dizer, mais importante do que criar a sua rede de contatos, né? Os seus níveis de participação, mais importante é o compartilhamento do produto e fazer com que as pessoas, usando o produto, melhorem a sua vida. Então, existe um produto desejável, com características saudáveis, que melhora a vida das pessoas por trás de um modelo de marketing multinível, que aqueles que desejarem enveredar para o negócio e ter uma renda residual adicional podem vir a ter muito sucesso financeiro também. Mas esse sucesso não é um sucesso que vem assim do instalar de dedos. Pelo contrário, ele vem de muito trabalho. Aliás, o único lugar em que dinheiro vem antes de trabalho que eu saiba é no dicionário. Na vida real, é preciso realmente muito empenho, né, para que a gente consiga aí, criar uma renda residual permanente em qualquer projeto da nossa vida. Tá? Então, além dessa questão de ficar mais tranquilo e não enxergar essa vinculação, né, do projeto doTERRA com pirâmides financeiras, eu fiquei muito bem impressionado também com as características da produção, né, nos eventos que eu assisti junto com a Ana Luísa. Participei aqui em São Paulo também de um encontro da doTERRA, em que estava lá o Paulo, aquele brasileiro que mora em Miami, muito simpático. Aparício. A gente conversou com o Aparício e com o Matt, né? E eu achei muito interessante o processo de produção deles. Existe um critério de um controle de qualidade muito profundo, muito sério. Espero um dia ter a oportunidade de ir lá em Utah, né? Presenciar em loco lá uma parte do processo de produção. Isso me chamou muita atenção e, principalmente, também o que me sensibilizou, até pela minha característica de me dedicar a projetos voluntários, né, e alguns filantrópicos, o trabalho de responsabilidade social que é feito pela Fundação Healing Hands, né, da doTERRA, que ajuda as comunidades, normalmente as comunidades de onde são capturados essas matérias-primas que dão base aos óleos essenciais. Então, introdutoriamente, era isso aí que eu tinha a dizer. Agora eu vou contar mais um pouquinho, voltar à minha rotina diária para vocês. Bom, para começar o dia, como eu falei para a Ana Luísa, falei, Ana Luísa, empacota tudo isso numa coisa só, porque eu não consigo ficar tomando um vidrinho e cheirando o outro, para mim é muito complicado. Então, o que ela fez? Em uma cápsula, eu nem estou com elas aqui, mas eu sei que tem uma amarelinha e uma verdinha. Para começar o dia, eu tomo 2 gotas de lemon num copo d'água, quer dizer, eu preparo um copo d'água com 2 gotas de lemon, e esse copo d'água já vai ser a base para eu tomar a cápsula, que contém 2 gotas de DDR Prime, 2 gotas de copaíba, 2 gotas de frankincense e 2 gotas de Yarroupon. Quer dizer, com esse coquetel aí, Molotov, né, se tivesse que dar errado, eu já tinha explodido. Mas, pelo contrário, a sensação que me trouxe de lá para cá, de junho para cá, tem sido muito boa e eu incorporei isso realmente na minha rotina. A primeira coisa que eu faço é acordar. Antes mesmo de ir ao banheiro, de cuidar da minha higiene pessoal, eu vou lá e resolvo essa questão da cápsula, porque eu sei que essa missão já está cumprida a primeira parte da manhã. Junto a essa cápsula, eu tomo 2 cápsulas de Microplex VMZ, que vem num pote grande assim, parece aqueles suplementos alimentares, né? Vem num pote marrom grande. Já tem aqui no Brasil? Já tem, né? E 2 cápsulas de X-Omega,
X-ômega, né? X-ômega, que é também um pote grande que vem, e eu faço esse pacote, né? Então, essa cápsula com essas 8 gotas aí preparadas pela Ana Luísa e 2 cápsulas de produtos que já vêm prontos da doTERRA. Na hora do almoço, então, faço um outro pacote, né? Então, é uma cápsula que ela também prepara com 2 gotas de turmeric e 2 gotas de zendocrine. Uhum. Então, isso eu tomo no almoço. Isso aí é a minha rotina de produtos da doTERRA no café da manhã, ao acordar e na hora do almoço. Por que o Lemon, né? Pelo que a Ana Luísa me explicou e que eu estou vivenciando isso no organismo. Ele equilibra o metabolismo. Isso é um ponto importante, porque eu quero lembrar que não é o caso, eu acredito, da maioria de vocês, mas quem já passou dos 45 anos de idade tem um metabolismo muito complicado. A gente começa a se regular. Aquela quantidade de comida que a gente comia quando era mais jovem faz um estrago muito maior depois que a gente está com a idade um pouco mais avançada. E aí o ganho de peso, isso tudo passa a ser um problema que a gente fica lidando diariamente. Equilibrar o metabolismo ajuda na manutenção do peso. Para se ter uma ideia, eu estou com o mesmo peso que eu estava antes da pandemia, né? O que eu sei que muita gente engordou, principalmente pela quantidade de vinho que eu tenho tomado, dos uísques que eu adoro. Então, era para eu estar assim, com uns 30 quilos a mais e estou conseguindo manter o mesmo número da balança. Então, provavelmente, deve ter uma contribuição muito importante aí do Lemon nesse equilíbrio do metabolismo. Além do que, ele desintoxica. Isso é uma coisa muito boa também, porque muitas coisas que a gente tem, eventualmente erupção de pele, alergias e tal, problemas que a gente está guardando muita carga tóxica no organismo, e colocar isso para fora, né, fazer um detox aí natural, é sempre muito saudável. Queima gordura, eu acredito que deva funcionar mesmo, porque como eu não engordei fazendo muito, né, fazendo pratos em casa, fazendo aqueles quitutes que a Elda ensina para a gente aí, né, e a gente replica em algumas lives para vocês. Eu virei o cozinheiro aqui de casa, inclusive estou com um pernil lá no forno assando para quando terminar a reunião. Então, quer dizer, aqui a gente não fez nenhuma dieta vegana nesse período da quarentena. E estamos praticamente todos, se não um pouco mais magros, mas com o mesmo peso. Então, realmente ajuda na queima da gordura. Obviamente, melhora a função intestinal, embora esse nunca tenha sido um grande problema para mim. Eu sou exceção aqui em casa, o meu intestino sempre funcionou muito bem, mas o restante da família sempre foi complicado e agora está entrando num ritmo. E é diurético, que no meu caso é uma coisa muito importante, né, já que eu tenho essa tendência à hipertensão. Então, o Lemon ele ajuda na digestão, ele purifica o corpo, ele dá uma sensação de energia, né? Aquele cansaço que a gente tem, principalmente em alguns momentos do dia em que cai a nossa taxa de cortisol no organismo. No meu caso, cada pessoa tem um horário, mas no meu caso vai de 4 às 7h30 da noite. É impressionante o cansaço que me batia nesses horários. E isso agora já está ficando mais estabilizado e, obviamente, isso acaba por melhorar o sono, né? Porque o sono acontece na hora adequada. Equilibra a taxa de colesterol, a pressão sanguínea, eu controlo, né? Agora estou mais até tranquilo em relação a isso, mas eu faço periodicamente controle diário da pressão, já fiz 3 ou 4 sessões de mapa, que é aquele monitoramento ambulatorial de pressão arterial, e eu posso dizer que, nesse momento, a minha pressão, que normalmente é 14/10, né, vocês veem que é uma coisa meio fora do padrão, ela tem hoje variado aí entre 13/9, 12/8, que seria o melhor dos mundos para uma pessoa hipertensa. O DDR Prime, ele ajuda a reparar o DNA que está danificado. Eu,
não sou um especialista no assunto, a Ana Luísa, obviamente, tem muito mais bagagem do que eu, mas eu acho que ele é um grande elemento daquela nova ciência, não sei se ela está nova, da epigenética, né? Que é justamente você trabalhar de fora para dentro, né? Numa reprogramação do DNA, de forma que você garanta um ciclo de vida mais saudável e tirando um pouco daquele fatalismo genético que, eventualmente, você pode carregar por conta de lembranças, né, genéticas familiares. Então, isso é muito importante, é um antioxidante. Todo antioxidante retarda o processo de envelhecimento, é um revigorante, né, dá mais energia para você encarar o dia, é um importante apoio imunológico, né, nessa fase, principalmente que a gente está vivendo de pandemias. Não só, vou sair um pouco da questão da Covid, mas a gente não pode esquecer que os outros vírus de SARS, né, de problemas respiratórios, estão por aí. H1N1, influenza, eles estão por aí. Então, se a gente tiver a base imunológica mais enfraquecida, a gente fica sujeito a ter esses tipos de problemas também, afora, obviamente, a Covid, que é um problema muito mais sério, né? Uma questão muito mais séria. O DDR Prime ajuda na atividade neurológica, melhorando as funções cerebrais, e foi isso que me chamou a atenção, né? Porque lembrando que meu pai e meu irmão tiveram problemas de disfuncionalidades cerebrais e vieram a falecer por conta disso. O outro óleo que entra aí nesse coquetel, né, diário é a copaíba. Eu acho que a copaíba deve ser bom para quase tudo, porque todo mundo que eu vejo adora a copaíba, né? Então, aí a Ana Luísa estava me explicando que ela tem uma ação anti-inflamatória, analgésica, é relaxante muscular. Né? No meu caso, por exemplo, que sou um jogador de golfe fora de época, porque eu comecei a jogar com 45 anos de idade, né? Começar a praticar uma atividade física regular, né? Um esporte que exige muito da musculatura com 45 anos, é um ato de coragem. E eu encarei esse projeto aí que me dá muito prazer e, obviamente, que eu preciso ter, principalmente depois da atividade do golfe, uma atividade relaxante do músculo, e ele ajuda bastante. Eu não tenho sentido algumas dores que eu sentia com muita frequência, principalmente nessa parte do braço aqui, né, que doía bastante depois de cada etapa do golfe. Hoje eu já não sinto praticamente nada. Talvez eu tenha melhorado, né, o meu padrão de golfe, o meu jogo, mas certamente o meu corpo está respondendo de forma melhor. É cicatrizante, obviamente isso melhora não só a questão das lesões que você faz no músculo, mas todo esse processo de cicatrização no corpo. É um antibacteriano e antimicrobiano, faz bem para as articulações, o que também na minha idade é muito importante, né? Aqui em casa, eu diria que a copaíba e o mocotó, o caldinho de mocotó, que é pleno em colágeno, tem garantido muita flexibilidade aqui para a gente, para todos aqui em casa. Eu tenho acompanhado muito o trabalho que a Ana Luísa tem feito junto com grupos de autismo. Obviamente eu não tenho nenhum caso desse na família, mas eu tenho acompanhado aí alguns casos muito interessantes e a copaíba se mostra muito boa, né, para esses casos de autismo. Alivia câimbras, isso eu sentia muito também, principalmente na batata da perna. Isso hoje não. Eu já cheguei a acordar assim, quase caindo da cama, naquela que a gente dá uma esticada assim, de repente a cãibra se manifesta e é uma dor insuportável, né? Então a copaíba alivia muito as cãibras também. Alivia os sintomas de gota, né? Eu esqueci de dizer que eu tenho uma tendência a ter ácido úrico muito alto, já tive crises de gotas assim que me deixaram em cadeira de roda. O bom que foi na Disney, eu entrei naquelas filas todas pela porta da frente, né? Mas eu passei uma temporada por conta de gota, tendo que andar de cadeira de roda. A única coisa boa foi furar fila, mas não é muito agradável ter crise de gota. Mais, né? Não, muito tempo não. Eu vou ter que entrar na fila mesmo da Disney. Nunca mais cadeira de roda, se Deus quiser. Diminui o estresse e a ansiedade. No meu caso, assim, ansioso eu não sou, mas eu sou um falso calmo. Então, aquela pessoa que se controla demais e acaba, em alguns momentos, né, dando umas bombas aí de retardo por conta do estresse.
e tem diminuído bastante mesmo esses efeitos de ansiedade, de estresse, para mim, bem tranquilo. E num período difícil, né? Que a maioria das pessoas está sofrendo aí com esse isolamento social. Outro que entra aí no coquetel Molotov, o frankincense, que tem um nome, né, terrível, né? Assim, aqui no português, isso me lembra filme de terror, mas o nome pode lembrar um filme de terror, mas o óleo é muito bom, porque é um dos que dão apoio no melhor funcionamento das funções celulares, né? Ele vai na raiz das nossas questões de saúde. Ele promove essa sensação de relaxamento, de paz, de bem-estar, e, obviamente, que a gente estando relaxado, em paz e se sentindo bem, tudo começa a funcionar melhor, né? Não só no nosso organismo, mas na forma como a gente enxerga as coisas do mundo. Reduz imperfeições de pele e cicatrizes. Eu andei até fazendo alguns testes aqui na minha calva para ver se as questões de pele aqui me produziam uma cabeleira, né, assim, bem vasta. Ainda não tive esse sucesso, não, mas quem sabe, né, no futuro próximo eu consigo. Mas eu já tive, por exemplo, eu acho que esse que você usa quando eu me queimo também. Não, é a lavanda. A esse lavanda. a gente usou quando você foi fazer a cirurgia. É verdade, eu precisei fazer uma cirurgia. Ficou impressionada. Exatamente. Deu alta até antes. Deu alta antes porque cicatrização. A cicatrização foi muito boa usando o frankincense. Também, mais uma vez, não é um assunto que eu domine, nem tenho caso na família, mas a Ana Luísa, com o grupo aí, tem trabalhado muito a questão do autismo. A Josi também. Então, e é muito indicado para autismo. Ajuda nos estados de depressão. Mais uma vez, lembrando que esse período de quarentena tem levado muita gente à depressão, né? Porque você fica confinado por muito tempo, tem que mudar a sua rotina de interação social, e isso tem gerado muitos casos de depressão. É um excelente apoio para esse estado de depressão. Ajuda a sair da fadiga mental, que é uma coisa também, principalmente para mim, né? Eu sou contador, fui professor universitário durante muitos anos, e isso, às vezes, a gente chega em casa mais cansado mentalmente do que fisicamente. E o frankincense, só de você sentir aquele aroma, né, inalar esse aroma, ele já dá um descanso mental muito, muito significativo. Ajuda na desintoxicação por metais pesados. A gente consome muitos metais pesados, às vezes até sem saber, né, em produtos químicos, em remédios, em comida, né? Então, isso ajuda a desintoxicar. É um importante auxiliar no tratamento de tumores e é indicado para a saúde da próstata. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos no Novembro Azul, que é o mês dedicado aos cuidados com a próstata, né? Não só do exame de PSA, mas principalmente do exame de toque retal, que é recomendável para todo homem a partir de 50 anos e para aqueles homens que têm casos de câncer de próstata na família já a partir dos 40 anos. Eu comecei a fazer o exame de toque quando eu tinha 45 anos, então já são 13 anos. Posso garantir para os meus amigos que estão aí, que ainda não fizeram, que não há nada demais nisso, é uma coisa absolutamente normal e muito saudável. Eu queria chamar a atenção também nesse aspecto, principalmente para os homens, que nós homens, a gente costuma ser muito negligente nessa questão do cuidado, né, com essas doenças de fundo e principalmente essas doenças silenciosas. O câncer de próstata é uma delas, mas existe uma outra doença que é mais silenciosa ainda e que a gente precisa também se preocupar em fazer os exames já a partir de 50 anos, em alguns casos, se tiver caso de câncer de intestino na família, a partir dos 40, e é a colonoscopia, né, que é um exame também que os homens tendem a não querer fazer, a postergar, e de repente eles se deparam com um câncer de intestino que é absolutamente assintomático. O médico que fez a colonoscopia na gente na primeira vez, nós fizemos até na mesma época, ele falou que é um dos casos assim mais terríveis de câncer, porque quando ele aparece, já praticamente não tem nada que ser feito. Então, já deixo aqui um recado
os homens aqui que estão assistindo e para aqueles que eventualmente forem ver depois a gravação, o exame do toque retal com o PSA e o exame da colonoscopia, que pode ser conjugado com endoscopia também, já que você vai ser sedado para fazer a colonoscopia, aproveita, já vai e já faz tudo, né? A endoscopia também. Isso é muito importante ser feito de forma regular. A tranquilidade na colonoscopia é o seguinte: se tiver algum pólipo, o próprio médico ele já vai lá e retira, já encaminha para fazer a biópsia. E se não tiver nenhum pólipo, você só vai ser chamado novamente a fazer esse exame 10 anos depois. Desculpe, 5 anos depois, desculpe. Se tiver pólipo, aí você tem que fazer anualmente para acompanhar, mas 5 anos depois. Então, fica aí a deixa, tanto o exame de próstata quanto a colonoscopia, não deixem de fazer. E o frankincense ajuda. E o frankincense ajuda, obviamente. Muito. O Yarropon, esse nome eu gosto, esse eu acho bonitinho, acho uma coisa meio asiática, assim, não sei. Parece na Indonésia. É um antioxidante também, então ele se junta aos demais no processo não vou retardar o envelhecimento, porque o envelhecimento ele vai acontecer naturalmente, né? Mas pelo menos ele faz com que a gente tenha muito mais capacidade de encarar o processo de envelhecimento sem sofrimento, sem intercorrências mais graves. Então, ele tem essa função antioxidante que é muito legal. É um anti-inflamatório também, é um tônico para o sangue. Eu me lembro da minha infância que eu tomava biotônico Fontoura e, ainda criança, eu tomava óleo de fígado de bacalhau para o sangue ficar bom. Eu garanto a vocês que o Yarropon é bem melhor do que o óleo de fígado de bacalhau, infinitamente melhor, e tão bom quanto o biotônico Fontoura. Então, não podem investir nele, que vale a pena. Melhora a circulação, ela diminui o acúmulo de ácido úrico. Mais uma vez, esse é um problema que eu tenho. Quem já teve crise de ácido úrico no dedo indicador, na ponta do dedo indicador, sabe que é uma dor insuportável, né? Graças a Deus já tem pelo menos não tem mais crise, alguns não. meses aí que eu não sinto absolutamente nada. É um cicatrizante também, ajuda nas funções cerebrais, por isso que ele entrou nesse pacote também, né? Lembrando da questão do risco de AVC que eu tenho familiar. É um excelente neuroprotetor, né? Ele protege a capa do neurônio, e isso é uma coisa muito importante, porque garante uma vida do neurônio mais longeva. Ajuda na saúde cardiovascular e ajuda no equilíbrio emocional também. Quais são os outros? A lista é grande. Aí, estão os potes aí. Eu ia mostrar os potes, mas não precisa, estão aparecendo. Do XO Omega e do VM Complex. Eles ajudam no processo nutricional, né? Eles são um bom complemento nutricional, dá uma sensação de saciedade, talvez por isso o meu peso esteja exatamente no mesmo patamar do início da pandemia, ajuda no metabolismo, melhora o processamento dos alimentos, e eles foram formulados para serem usados no dia a dia de forma conjunta, porque eles têm uma gama muito abrangente de suplemento alimentar. Então, ele ajuda a gente a manter um nível nutricional e energético muito saudável. São 2 excelentes complementos alimentares aí. Na hora do almoço agora, cara. Agora acabou a parte da manhã, agora vamos para o almoço, né? No almoço eu tomo lá a cápsula com turmeric, que ajuda a diminuir a ansiedade e confusão mental. Eu não sou muito confuso, não, né? Não. Eu consigo ser bastante. E acho que a nossa memória deu uma melhorada, viu? A memória eu melhora. tenho notado. Desde que a gente começou a tomar, que essas cápsulas também eu tomo. E eu notei, por exemplo, só interrompendo um pouquinho, que a gente acaba se metendo para falar, né? Eu estava com dificuldade, por exemplo, se eu ia anotar o número de um celular, eu olhava e queria digitar ou anotar. Eu tinha que olhar 2 vezes, eu olhava a primeira parte e a segunda. E aí eu me vi olhando o número, fixando inteirinho e digitando com facilidade. Então, assim, eu vi pequenos detalhes que eu notei que minha função cognitiva, minha memória estavam melhores.
E a gente notou, você também, né? Nome de filme, sabe? Nome assim. Mas como é que foi aquele filme mesmo? Aí ficava um buscando com o outro, o nome de um cantor, e agora a gente está com muito mais facilidade de lembrar. Então, a gente notou que essa parte da memória melhorou muito. No campo de golfe, só uma curiosidade, a gente tem que anotar a quantidade de tacadas que a gente dá e anotar a quantidade de tacadas que as pessoas que estão jogando com a gente dão também. E agora eu falo assim, olha, eu joguei 5, você jogou 6, você jogou 7, outro jogou 4. Como é que você se lembra disso tudo? Eu falo, não sei, eu tô me lembrando. Então, realmente melhorou muito essa facilidade de trabalhar com coisas de memória rápida. Assim, né? Ajuda na recomposição dos tecidos nervosos, obviamente no funcionamento do cérebro, é antioxidante também, ajuda na função cardiovascular, outro estimulante imunológico, ajuda também em casos de doenças autoimunes. Eu não tenho muitos casos na família, mas preventivamente, né, já faz aí uma boa proteção. É um anti-inflamatório articular, para quem tem problemas de artrite, artrose, né? Eu tenho uma na L4, L5, que é na lombar. Imagina vocês, né, fazer movimento de cintura com esse problema. E tem diminuído bastante as dores lá. Né? É ótimo para tendinite, tendões e ligamentos. Facilita a digestão também, então ajuda no processo do metabolismo. É um antibacteriano e protege as funções hepáticas também, já que o rim é um órgão fundamental para a boa saúde de qualquer um. Né? E o Zendocrine, que é o outro que entra com o Tumec na hora do almoço, ele ajuda naquele processo de desintoxicação de metais pesados, que a gente falou, né, também no outro óleo da manhã também ele tem essa função. Reduz a fadiga e exaustão, e no meu caso, na hora do almoço, é muito importante, porque ele vai justamente me proteger daquele momento que eu tenho das 4 às 7h30, que a minha taxa de cortisol baixa. Eu já fiz esse exame para identificar, e eu ficava com muito sono. Era uma coisa assim que, às vezes, eu não conseguia desenvolver minhas atividades nesse período. Ajuda a limpar os rins, a vesícula biliar e o fígado. Ajuda na perda de peso, então ele foi um componente importante também na manutenção do peso nesse período da pandemia. Ajuda no trato urinário, isso é muito importante também, principalmente para quem tem tendências a cálculo renal, pedra nos rins. Isso e é muito bom para ressaca, gente. Saúde então... da próstata também. Oi? Ajuda na saúde da próstata, que é fundamental. E é muito bom para a ressaca. Isso eu posso comprovar para vocês que eu tinha tendência a ter ressacas muito, muito fortes. Né? Eu era um usuário muito contumaz de antiácidos e remédios para dor de cabeça no dia seguinte, e já está bem melhor. Tá? Então, praticamente hoje, o nível de ressaca está zerado. E à noite, para dormir, a Ana Luísa descobriu que eu usei CPAP, que é aquele equipamento que eu comecei a ter problemas de apneia do sono por causa do ronco. Eu acho que eu não ronco. Tá? A Ana Luísa também acha que ela não ronca. Mas só quem está acordado que sabe o que é o ronco do outro. Né? E chegava no momento que eles iam lá me acordar, porque a Ana Luísa, David e Ana, porque o ronco estava muito forte. Eu comecei a ter problemas de apneia, usei o CPAP durante um tempo, foi de muita utilidade, mas aí um dia a Ana Luísa descobriu, eu estava roncando muito, agora já tem pouco tempo, e ela descobriu, ela colocou esse brief, né, no travesseiro e passou um pouco assim no meu nariz, eu dormindo, e o ronco, segundo ela, acabou. Zerou. Eu não vi nada disso, mas ela, David e Ana comprovam que isso aconteceu. Então, eu continuo usando, né? E a família não tem reclamado mais. Então, tá muito bom. E a gente coloca no quarto, no difusor, sempre tem o Serenity, que ajuda para um sono mais tranquilo e reparador. Melhorou muito. Eu, inclusive, agora eu consigo acordar mais cedo e dormir mais cedo,
que era uma coisa que eu não estava conseguindo. Eu estava dormindo normalmente por volta de 1h30 da manhã, 2 horas. Às vezes eu dormia de 1h30 às 3, acordava às 3, e só ia conseguir dormir, ter sono às 6 horas, que era o horário que eu precisava acordar para ir trabalhar. Então, imagina como é que eu passava o dia, né? Extremamente cansado, porque tinha tido um sono muito irregular. O Serenity, ele consegue manter o sono por um período bastante longo, assim, contínuo, né? Sem interrupções, e é um sono bastante reparador. E, finalmente, lá antes, durante e depois do golfe, eu tenho começado a usar, agora estou levando até numa bolsinha, eu levo o Peppermint, que aumenta a concentração. É impressionante. Meu handicap até baixou depois disso, porque agora eu estou jogando melhor. Explica que handicap baixar é uma coisa boa. É boa, na verdade é o seguinte, a gente joga com direitos, quando você está começando, você tem direito a muitas tacadas. À medida que você vai jogando melhor, você vai tendo direito a menos tacadas. Então, isso a gente chama no golfe de handicap. Então, quando você vai jogando melhor, esse número vai caindo, e isso fica registrado lá na federação de golfe a qual você é afiliado. Mas por que melhorou minha performance? O golfe é um esporte que depende de muita concentração. O Gary Player, que era um grande jogador de golfe, dizia que o golfe é um esporte simples que é jogado no campo mais complexo que existe. As dimensões desse campo estão definidas pelo espaço existente entre uma orelha e a outra orelha. Então, quer dizer, o golfe é um jogo que você joga com o cérebro, com a concentração. O corpo é mero resultado do que está acontecendo na sua cabeça na hora de você dar uma tacada. Como é na vida também, né? As decisões que a gente toma, na verdade, elas são resultados de foco, de concentração, né? de exercício mental. Então, o Peppermint me ajudou muito no foco, ajuda a oxigenar as células, melhorou a performance. Eu descobri isso quando eu soube que o time do Palmeiras e o do Corinthians estava usando o Peppermint como elemento de concentração antes das partidas, né? Obviamente, o que eu quero acreditar que não é um elemento que entra na lista de doping da FIFA, por exemplo, porque eles estão usando, e isso é permitido, né, pela medicina esportiva, ajuda muito. E ele aumenta a atenção no volante, que era o meu grande problema. Os campos de golfe aqui em São Paulo, tem muitos na cidade, mas tem muitos no interior, e eu vou para outras cidades, outros estados, e voltava dirigindo sozinho, e dava muito sono. Diminuiu bastante, praticamente zerou o sono que eu tinha no retorno para casa ao volante. E para as dores, aí, independente se é dor oriunda do esporte ou uma dor que você tenha mais crônica, eu tenho usado o Deep Blue, naquela versão que é a pomada, né, que esse é o Rub, que está aí, e ele funciona muito bem. Ele diminui a tensão muscular, relaxa a dor. No dia seguinte, praticamente, eu tô zerado. Encerrando aí, a gente estava falando de mais cuidados assim, para a saúde de uma forma geral, mas a Ana Luísa tem desenvolvido aqui em casa produtos com a utilização do óleo essencial para os cuidados pessoais. O desodorante, por exemplo, que eu uso já há bastante tempo, esse eu já uso desde o final do ano passado. É feito por ela, e depois ela dá a receita, eu não sei o que vai lá, eu sei que ele resolve. Eu sei que ele resolve muito. E olha que eu era usuário eu sou um cara exigente em termos de desodorantes, porque eu sou da época da pomada Minâncora, que resolvia qualquer problema que você tivesse, né, de odor, e do polvilho antisséptico Granada. Então, para conseguir me tirar desses dois clássicos, né, do desodorantes heavy metal, tinha que ser uma coisa realmente muito efetiva. E deu resultado, eu estou usando. Eu tive alguns problemas de alergia com alguns desodorantes e não tenho com esse, então é muito bom. O enxaguante bucal eu uso bastante também, ela faz aqui também, depois ela dá a receita para vocês, mas ele é bom porque ele não tem álcool, já começa por aí, dá uma sensação de alívio muito grande. E, principalmente, eu tenho muito tártaro, né? E isso acaba gerando problemas de gengivite.
até a minha médica, né, que eu acho que vocês devem ter visto, a dentista, a doutora disse, ela falou que eu estou com a gengiva mais saudável do que eu estava há 2 anos atrás. Deve ser, certamente deve ter uma contribuição importante. Ela também usa óleo essencial. Essa dentista. E, mais recentemente, eu estou usando um Rolon pós-barba, que a Ana Luísa preparou mais para o Davi, que ele tem muita alergia. Eu não tenho muito problema de alergia, mas eu comecei a usar e a sensação na pele fica muito bacana, a pele fica muito macia. Estou pensando até em usar na careca também, para ficar com toda essa área aqui descoberta do rosto, né? Macia e protegida. Então, são produtos que a Ana Luísa prepara com os óleos essenciais e, para quem ainda não teve oportunidade, ela ensina lá no Instagram. Então, depois vocês vão lá no Instagram dela. Bom, eu deixei essa foto aí só para reforçar não só o respeito que eu tenho, né, pelos produtos da Doterra, mas principalmente pelo trabalho socioambiental que a Doterra faz pelo mundo, por essa instituição, essa fundação Healing Hands. E quem depois tiver a oportunidade de entrar lá no site da fundação para consultar, é um trabalho muito bacana que me faz realmente ter um respeito adicional pela Doterra e pelo que eles estão fazendo aí pelo mundo. É isso aí, gente. Obrigado. Bom, gente. Obrigada. Que bacana, Ana. Muito obrigada. Que bacana. Olha, tem umas mensagenzinhas aqui, eu vou falando para vocês irem respondendo aí, tá? Bom. A Mônica pediu para voltar um pouquinho o protocolo, acho que ela quer anotar. Volta lá naquela paginazinha, acho que da cápsula. Que ela tá da manhã falando. E do almoço. Isso é importante. Isso. Que aí dá tempo do pessoal bater um print. Tá, peraí. Eu acho que esse da barra amarela aí. Enquanto isso. Aí, ó. Ó. Vou dar um tempinho, depois eu vou naquele outro lá que fala da noite. Isso. Tá, agora eu vou no outro. Deixa um pouquinho enquanto a gente responde outra pergunta aí, se tiver. Tem uma outra pergunta? Porque aí a gente tem sim, tem pergunta sim. Vamos lá. Pediram para perguntar sobre a absorção do cúrcuma. Se precisa ter o pimenta preta ou hortelã-pimenta para poder usar o cúrcuma. Olha, eu vi em alguns estudos que o cúrcuma da Doterra não precisaria estar associado a outro. Você viu isso, Josi? Sobre essa questão antioxidante? Então, o que acontece... Não precisaria, mas o da Doterra não. O que acontece para questões antioxidantes é bom a gente sempre ter um cítrico. Talvez seja por isso o sucesso total aí do metabolismo para o Mariolão. O que ele faz? Ele abre o dia ali com lemon, né, dando um suporte. Então, porque a gente precisa dos cítricos para muita coisa, né? Então, e não abram mão porque estão tomando lemon, de tomar a água com limão. Às vezes eu até falo, pessoal, espreme o limão, vai tomar o suco do limão e a gota do limão, que é a casca. Você está tomando o limão inteiro. É uma dica incrível, porque você faz um aproveitamento de 100% de um limão. Porque você não vai conseguir morder lá a casca do limão, mas você pega a propriedade química da casca, associa com sumo, e muitos de nós, assim, né, que já somos adultos, dá para fazer um shot legal de manhã com própolis, né? Alguma outro suplemento, como ele já está fazendo, aí já associa, toma o seu ômega, toma o complexo vitamínico, e aí com isso a gente acelera o metabolismo entrando ali com a parte cítrica, né? Deve ser por isso que eles estão perguntando, né? Mas não que fique condicionado e não poder usar, tá, gente? Até porque os óleos essenciais a gente vai ter a utilização deles de via de ingestão, tópica e aromática. Tá bom? Então, assim, na associação para nível de ingestão, é sempre legal a gente ter um cítrico ali nesse combo que você vai fazer do tratamento, né? Um tangerina, um lemon, o próprio lime. Agora, se você vai fazer uma sinergia para nível tópico, se você vai colocar para fazer uma inalação, aí já é outra via de absorção, tá bom?
Deixa eu abrir aí. Ana, se você for vendo também, vão escrevendo que a gente vai lendo para o casal. Maria do Carmo. Maria do Carmo levantou a mão. Aqui eu não estou conseguindo ver, Josi, como eu estou com a tela compartilhada, eu estou com medo de mexer e perder aqui. Eu botei o outro agora para vocês printarem, tá, gente? O da noite. Olha, a Paloma perguntou, no autismo... foi exatamente na hora que você estava falando da Copaíba. Ele é muito bom por ser anti-inflamatório. Em que ela ajuda no autismo? Aí a Ana pode responder. E essa pergunta foi sobre Copaíba. Josi, eu vou deixar para você responder essa daí. Não tem nem como responder. A nossa especialista aqui, imagina, não vou nem arriscar. Gente, a Copaíba, ela é altamente anti-inflamatória e ela tem os beta-carofilenos, né? Ela tem propriedades. Então, quando a gente atua no composto ali, nas nossas sinergias ou mesmo na ingestão da Copaíba, a gente está dando esse suporte a nível do sistema nervoso central, tá bom? Então, a gente consegue atuar na neuroinflamação com a Copaíba, dando esse suporte, e depois que a gente até já solucionou essas questões de neuroinflamação, entrando com uma dieta adequada, suplementação adequada, né, e o suporte da Copaíba ali, a gente faz essa manutenção no uso da Copaíba como uma rotina diária deles para foco, concentração, calma, trabalha as questões de estereotipias. Por quê? Porque tudo está conectado ao sistema nervoso. Então, a gente consegue dar esse suporte, tanto com Copaíba, como o Mário também citou, o frankincense. São, assim, uma dupla que a gente... Na verdade, esse trio que o Mário apresentou aqui, né? O DDR, a Copaíba, o frankincense são 3 assim que a gente ama com muito carinho na nossa comunidade do mundo autista, tá bom? Deixa eu continuar vendo aqui as perguntinhas. Tem mais perguntas aqui, Ana. Vamos lá. Deixa eu puxar. Tem gente elogiando. Eu também, Ana, faria mais usos de lives e Zoom com o Mário, tá? Com certeza, com certeza. Tirou de letra, nem parece que é a primeira. Eu já esgotei minha cota de culinária e de... Imagina, mal sabe ele. Deixa. Agora que está se redescobrindo, né, Ana? Uma nova faceta. Olha, perguntaram sobre Serenity, mas já responderam se pode utilizar no difusor, que sim. Ok, vamos ver mais perguntas. A Maria do Carmo levantou a mão. Você quer fazer alguma pergunta, Maria do Carmo? Não, foi só eu ir fazer o print e esbarrei e não estou conseguindo tirar. Tá bom, tá joia. Obrigada. Joia. Imagina. Pronto, tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu amei as explicações do Mário. Foram muito detalhadas, muito precisas. E toda essa farmacinha natural que você montou para ele facilita muito, como ele abriu falando, né? A forma como você conjugou, na doTERRA a gente não tem as cápsulas, mas hoje é muito fácil a gente adquirir cápsulas, tanto em farmácia de manipulação, como também online, né? Então, vai ter vários tipos de cápsula, né? Vegana, de gelatina, de tapioca, de beterraba. E tem uma infinidade para vocês poderem escolher. Dá para fazer coloridinha para diferenciar, né, Ana? Tem verdinha, tem vermelhinha. Então, assim, dá para a gente conseguir montar um protocolo preciso, completo, sem muito mimimi, e sem ter que botar reloginho para despertar, porque já vai, vamos dizer assim, é como o Mário falou, está integrado na rotina já. É como escovar o dente. Não tem como você sair, né, manhã para poder ir na rua, num banco, no mercado, sem escovar o dente. Não vai rolar. Exatamente. Então, essa facilidade que a aromaterapia traz é, assim, impressionante. Eu também, como o Mário, sou usuária da homeopatia. E uma das dificuldades é justamente essa questões dos tempos, de fracionar, quando você está realizando um tratamento.
Eu costumo falar que para algumas coisas que a gente faz específicas, que só tem na homeopatia, eu escolho, faço, cumpro. Mas quando é para nível de farmacinha natural, eu tinha essas duas opções. Eu escolhi os óleos essenciais, pela facilidade que a gente tem de manusear, né? E quando a gente está com a nossa conta na Terra, com uma equipe que nos dá suporte, com aulas semanais, com treinamento, com líder top que te dá suporte, que responde você, que te ajuda, gente, os medos de usar, as inseguranças vão todas pelo ralo. A gente consegue, sabe? A gente vira mini bruxinhas e a gente faz várias alquimias. A verdade é essa. A gente fica realmente muito apaixonado de usar os óleos essenciais, com segurança, com a confiabilidade de usar uma empresa certificada, uma empresa que nos dá total segurança do que ela está colocando à disposição para a venda. Então, a gente consegue usar na nossa família, tendo a certeza de que está usando produtos naturais, sem sintéticos, sem nada adicionado. Então, assim, é muito bom. Mário, foi incrível, muito supimpa mesmo, as suas explicações. E ficou super prático de todo mundo entender. Muito prático, né? E a sua rotina diária que a Ana montou tá ótima, tá perfeita. Regenera tudo. A Ana garantiu até a parte que lhe cabe no tratamento. A Ana garantiu a efetividade do tratamento, né? Não precisou o paciente pedir, ela foi lá e garantiu. Ó, gente, muito obrigada. Você quer falar, Aninha? A gente quer agradecer a oportunidade, Josi, estar aqui, falar sobre o dia a dia, né? Como é que a gente consegue usar os óleos de uma maneira fácil, prática. A gente pode adaptar a cada rotina, cada maneira que a pessoa tem, do jeito que é mais fácil, né? Os horários que são mais fáceis. Isso é legal dos óleos essenciais, que a gente consegue adaptar para ficar mais tranquilo na rotina de cada um, né, Josi? E a gente queria passar o como é fácil e simples a gente fazer uso dos óleos essenciais e mostrar também como eles vão nos ajudando, como a gente vai vendo os resultados com o passar do tempo, né? Era isso. Muito obrigada a vocês todos. Aninha, deixa eu só fazer um adendo. Eu vi algo sobre gota, que eu acho que a pessoa não entendeu quando o Mário citou, né? É uma condição, é uma enfermidade, né? Que é muito ruim, né, Mário? Compromete vários problemas ali nas questões circulatórias, e aí foi por isso que o Mário citou. A gota é terrível, ela é fruto de alto nível de ácido úrico. Ele acumula, ele forma uns cristalzinhos e se acumula nas articulações. E aí, conforme você mexe, articula aquela, né? Ele inflama aquela região e enche um pouquinho, faz uma bolsinha de água. Gente, é uma dor insuportável. Então, normalmente dá em tornozelo, joelho, pulso, dedo, porque ele fica nas articulações. A gota é uma doença histórica. Henrique VIII, que foi rei da Inglaterra, morreu de gota. Ele sentia dores horríveis e no final da vida ele não conseguia nem andar de tanta dor que ele sentia por causa da gota. Como descobriram isso, eu não sei, mas consta na história. Você está usando o Yarropon para esse suporte, não é isso? O Yarropon, a Copaíba e o Franco. A Copaíba e o Yarropon. Acho que o Yarropon, não sei se é o turmeric ou o endocrine que é bom. Não lembro agora, eu tenho que olhar, porque ali a gente foi fazendo o estudo. Mas tem 2 ou 3 que são bons para isso. O meu ácido úrico já chegou a 8,5, 8,7, e hoje está abaixo de 7 e pouquinho. Então, isso aí. O mais importante, né, gente? Isso que o Mário falou, fazer os exames periódicos, acompanhar a sua rotina, manter lá a relação boa com os profissionais para poder solicitar os exames adequados, exames cada vez mais completos, sair daquele padrãozinho lá de hemogramazinho, fezes e urina, começa a ampliar um pouquinho para ver as questões que o Mário falou, de intoxicações por metais, que é uma coisa que não vai vir num hemograma simples, e vá ampliando a sua percepção sobre a sua própria saúde.
não para achar doença, mas para melhorar a sua condição de vida, melhorar a sua disposição, a regeneração celular, dar condições do seu próprio corpo reagir contra as intempéries. Porque muitas das vezes a gente fica, aí põe máscara, põe, né, usa álcool, ou seja, tudo fora do nosso corpo, as medidas de segurança, né? Aí não fala, fica distante, não, sabe? Várias medidas de segurança que estão do lado de fora. Mas e a de dentro? O que a gente está fazendo na nossa casa? Como está sendo a faxina da nossa casa, a higiene da nossa casa? Como que a gente está se limpando de tudo que vem, mesmo ultrapassando todas essas barreiras que a gente está tentando se prevenir, né? Então, a gente tem as questões dos poluentes, agrotóxicos, as questões de hormônios nas alimentações, conservantes, corantes. E, gente, se a gente for enumerar, são zilhões de coisas que a gente vai adquirindo, tanto ao longo do dia, como ao longo de meses e anos. Então, a gente precisa ter esse olhar atencioso com a nossa saúde, trabalhar na contramão do sistema, que é na prevenção. A mão do sistema é a curativa. Vamos procurar e tratar, procurar e tratar. Nossa mão é contra o fluxo. Vamos fazer exames para melhorar, vamos fazer exames para ficar ainda melhor, né? Para dar, como o Mário falou, mais suporte para o nosso corpo, para que ele lide bem com o processo de envelhecimento, que é natural, né? Então, assim, a gente não vai parar o tempo com os óleos essenciais, mas a nossa condição e qualidade de vida, muito melhor do que se a gente estivesse negligenciando todo esse processo fisiológico que está ocorrendo, independente da minha vontade, tá bom? Então, assim, muitíssimo obrigada de coração por ter aceito essa proposta, Mário. A Ana falou assim para mim, eu vou falar com ele, vamos ver se ele vai aceitar. Que bom que você aceitou, fico muito grata pela sua primeira vez ser justamente comigo e com a Ana e com todo esse pessoal aqui, para que seja a primeira de muitas, tá bom? Porque foi excelente. Gente, vamos fazer uma foto antes que a gente esqueça. Aparece aí todo mundo. Só um minutinho antes, eu queria deixar um beijo para todos aqui que assistiram e um abraço especial para os homens que estavam aqui, né? Meus amigos Carlos, o Renato, o Leonardo e seu Isaac também, que eu estou acompanhando aqui na telinha, está com a gente desde o início. Muito obrigado pela presença e espero encontrar vocês numa outra oportunidade. Foi um prazer. Até a próxima. Vamos fazer uma foto, gente. Espera aí, deixa eu fazer um print. Deixa eu mudar a tela. Prontinho. Gente, boa noite para todos vocês. Ótimas vibrações. Beijo grande. Se você ainda não tem sua conta na Doterra, muito obrigada. Chama a pessoa que te convidou para estar aqui essa noite, tá bom? Para ela te explicar todas as promoções que estão ocorrendo. Inclusive, hoje estamos com a promoção da Bogo com o cúrcuma, um maravilhoso aí citado. Então, assim, não perde, é só até meia-noite. Já faz seu cadastro, já aproveita a Bogo, tá bom, gente? Um beijo, uma ótima noite para todos vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigado. Gratidão.